Aleluia.
Quem é o mais novo integrante dos pregadores do caminho aqui em tempo? Guilherme. Guilherme. Bom, Guilherme, parabéns. Você acabou de ganhar um suporte Deu bem. para a sua motoca. Não abre agora não. Só segura. Para que você está sem moto, agora alguém está com moto, né? Agora ganha moto. Agora não abre ainda não. Não abre ainda não. Bom, é o seguinte. A gente tem aqui a missionária que vai nos ajudar nessa mensagem. Não abre ainda não, hein? Não abre ainda não. Então a missionária hoje vai começar pregando, vai fazer uma oração aqui para a gente começar esse momento, ok? Ora aí. Amém. Terminou a oração. Foi uma oração rápida, mas eu queria que vocês prestassem atenção na motoca. Amém. Viu? Você fez a mesma, hein? Qualquer doido. Bom, em experiências motociclísticas, eu particularmente passei em algumas que foi, por exemplo, eu fui na Casa dos Ossos, né? Teve uma missão lá, aí cheguei na Casa dos Ossos e fui estacionar a missionária. Quando eu fui estacionar a missionária, não tinha mais vaga na parte de dentro, então os irmãos botaram a gente daquele outro lado. E tinha acabado no dia anterior de chover. Então eu cheguei naquele outro lado e fui botar a missionária. Só que o pessoal que estava estacionando estava mandando o pessoal entrar e estava todo mundo entrando e acabei entrando também e parei no meio da grama. E a grama estava assim, ó. Aí quando eu botei o cavalete, que eu botei, caraca, a moto não vai ficar. Não vai ficar. Ela vai tombar. Aí são 341 quilos, já com óleo de transmissão, fluidos normais, mais alguns acessórios. Então dá mais ou menos 341,10. Tanque cheio, mais ou menos isso, dá 341,10. Então é um peso considerável para uma motoca desse porte. É um motor potente e tudo mais. Então, num momento como esse, todo motociclista experiente faz o quê? Exatamente nesse momento. Agora, nós vamos mostrar para vocês o que o motociclista faz num momento como esse, para que a sua motoca não caia. Mostra o presente. Aê! Você acaba de ganhar um suporte para motocicleta em terrenos acidentados ou terrenos irregulares. Parabéns, parabéns. Palma para ele, gente, palma para ele. Mas ó, é para guardar mesmo, porque você vai precisar. Porque no dia que eu fui lá, não tinha ninguém. Então eu fiquei ali tentando ver alguém para conseguir um suporte, para poder colocar a motoca lá. Bom, então a mensagem começou com a missionária ali pregando e orando nesse momento de reflexão. É um momento de reflexão, meu irmão. Então quero que você se concentre no que a gente vai compartilhar aqui, tá? É algo que tem a ver muito com a nossa vida motociclística, espiritual, pessoal e por aí vai. São muitos detalhes, então se liga nos detalhes. Foco na missão. Vamos lá. Então, continuando aqui, da mesma forma que a missionária tem o cavalete, e agora eu tenho aqui uma pedra, eu consigo parar no terreno irregular. Da mesma forma, o barco possui um acessório ou algo que possa ancorar numa pedra também. Mas só que essa pedra está muito lá na profundeza. Por exemplo, alguns anos atrás, um tornado chamado David passou lá pela Flórida e estava vindo em direção a Miami. Então uma família que morava numa balsa. Então eles ficaram desesperados porque eles só tinham uma casa de balsa e mais nada. O furacão ia passar, vai destruir a casa deles e eles iam ficar sem nada. Então eles começaram a amarrar tudo, amarrar tudo quanto é lado, até que apareceu um velho lobo do mar. Já ouviu essa expressão?
velho lobo do mar? É o cara que entende tudo. Aí o cara olhou assim, que é isso, cara? É uma teia de aranha? Não sei o quê? Não, é um Homem-Aranha que mora aí? Não. É porque vai estar chegando e tal, a gente está preocupado em perder a nossa residência. Aí ele olhou assim, cara, essas árvores que vocês amarraram na tua casa, essa balsa, vão ser as primeiras a serem arrancadas pelo tornado, pelo furacão. E vai despedaçar a tua casa toda. A melhor coisa a fazer é você tirar essas cordas e colocar aí, mandar jogar várias âncoras. Vai jogando âncora aí, ó, âncora, e vai puxando até você encontrar um alicerce sólido e firme lá na profundeza. Porque isso vai segurar vocês e vai estabilizar. A diferença do cavalete para uma âncora de barco é que o cavalete, ele está ali, tá vendo? Está segurando a missionária. Mas se o Guilherme chegar ali e dar um empurrão nela, o que acontece com ela? Vai cair. Não adianta. Ela vai ficar em estado e vai cair. Então, momentaneamente, o cavalete, ele resolve, mas no terreno acidentado, a pedrinha vai salvar, para não afundar e ela não perder o equilíbrio e, pum, tombar. Da mesma forma, já a âncora, ela trabalha sob tensão e ela trabalha achando um ponto de ancoragem lá na profundeza do mar para poder se ancorar ali, e é uma rocha que é uma rocha muito firme, muito profunda e muito firme. E quando a âncora bate ali, meu irmão, cara, pode soprar o vento que for, que o barco vai ficar no lugar. É mais ou menos isso a ideia. E a questão do tensionamento dessas cordas, no caso da âncora, ela mantém a estabilidade e o equilíbrio da embarcação, fazendo com que a embarcação não venha a pique, não afunde, mas as ondas vêm, joga de um lado para o outro e vai cortando, mas ela está ali estável, balança para lá, balança para cá, vai dar um pouquinho de água, mas não vai sair daquele lugar. É basicamente isso, uma função, no caso da âncora, de sustentação e de resistência e segurança em meio a tempestades. A gente vai entender mais ou menos por que eu estou falando tudo isso. Ele começou com a pregação aí da missionária e tudo mais, né? Para que a gente possa identificar que o ponto de ancoragem é algo fundamental nas nossas vidas. Enfim, mas como assim? Pois é, muito fundamentais. E agora a gente vai entender, tanto para quem anda de moto, como já deu o exemplo do terreno irregular, como para quem anda de barco também. Vai barquinho lá, pescando e pega uma tempestade e por aí vai. E eu trouxe um tema para essa reflexão chamado pontos de ancoragens que nos salvam. Nos salvam. Já vimos que existe perigo. Uma tempestade, um vendaval para quem está no mar. A gente vai parar a motoca lá porque não dá mais para andar mais, porque está um temporal muito forte, você tem que parar ela tem que ficar segura, e a gente bota a pedrinha, e por aí vai. Então, digamos assim, a motocicleta e o barco somos nós. São você, sou eu, somos nós. A estrada e o mar, onde fica o barco, é por onde nós fazemos a passagem da nossa vida, todo o processo de vida que vivemos, desde o nascer até o morrer. E a rocha? Quem é a rocha que segura a motoca para ela ficar estável, que segura a âncora para o mar não arrastar? Quem é a rocha? Todo mundo já sabe aqui quem é a rocha. A rocha é Cristo. Ponto. Ok? Ficamos claros aí com relação a isso. Então, Hebreus, no capítulo 6, no versículo 19, eu vou trazer da NVI. Diz assim: temos esperança como âncora da alma. Temos esperança como âncora da alma. Firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu.
Então, uma palavra que ficou, que eu vou destacar é alma. Alma igual barco, igual a coração, igual a emoções. Coração, emoções. Gravou isso? Beleza. Então, em Jeremias, no capítulo 17, versículo 19, vai dizer assim: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Incurável, meu irmão. Quem é capaz de compreendê-lo? Todo mundo faz exame de cardiológico e tudo mais, né? A gente sente palpitações na hora que o namorado vê a namorada, bate forte o tambor, aquela coisa toda. Mas da mesma forma que gera emoções positivas, o coração também nos engana diante de tudo que nós temos como característica humana e finita, e aonde todas essas coisas, os detalhes da vida que a gente tem, o coração pode nos levar para o buraco, irmãos. Para o buraco. E basta você se inclinar aos desejos do seu coração. O que importa é ser feliz. Alguém já ouviu isso por aí? Eu quero ser feliz, meu irmão. Chuta o balde, vamos lá. Aí depois, cara, acho que não era para ter feito isso. O coração te levou. Daí, Agostinho de Hipona, cara que viveu em 354 a 430 depois de Cristo, diz assim: olha só o que o cara falou. O cara viveu tem pouco tempo, né? Atrás. Ele disse assim: ele ensinava que as emoções não são mais, presta atenção, mas o desejo desordenado, ou seja, concupiscência, descontrole, corrompe o coração. O pecado nasce quando o amor se volta para o que é inferior. Agostinho de Hipona. Ou seja, amar mais o prazer do que a verdade, amar mais o ego do que o bem, amar mais o mundo do que a Deus, conduz à ruína interior. Mas, peraí, cara, tudo bem, mas eu sou crente, irmão. Estou lá, estou dentro. Mas, irmão, tu é crente, beleza, mas não tem um coração dentro de você, não? Não tem algo que fica o tempo todo, não? A palavra de Deus diz que o Senhor olhou lá dos altos céus aqui para a terra e não viu um justo sequer. Então, muito prazer, bom fim, pecador. Muito prazer. Prazer, gente, bom fim, pecador. Sou eu mesmo. Então, todo esse processo que a gente vai vivendo durante a vida, conforme, desde a idade inicial, aprendendo as coisas, a gente vai desenvolver algo que nos traz um choque de realidade, irmão. Não adianta, meu irmão. Por mais que eu cante bonito, que eu pregue, que eu flutue, eu tenho um coração humano, irmão. E esse coração é enganoso. Não subestime. Não subestime. Porque ele é enganoso. Eu botei mais alguns pensamentos aqui. Tomás de Aquino vai falar um pouco também. Mas em João 3,16, na Nova Versão Internacional, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então existe algo pontual que Deus fez para todos nós, para que a gente entenda que existe algo que vai nos balizar, vai nos sustentar. E não importa o momento, meu irmão, vai te sustentar. Mas cuidado com o coração da noite. Cuidado. Então,
O sacrifício de Jesus na cruz por toda a humanidade é um ponto de ancoragem. É a pedra da motocicleta ali, a base. É a âncora que você joga para pegar na pedra. Cristo, cruz, ponto de ancoragem. E ele fez isso quando se entregou por toda a humanidade. Deixou algo para que eu possa entender que, por mais pecador que eu seja, ou vacilão, cara, eu preciso ouvir a voz do Espírito que habita em todos nós. Todos nós. Eu não estou falando habita em mim somente, não, em todos nós. Não frequento igreja, tem lá o Espírito Santo lá, meu irmão. Você só tem que entender o que ele fala contigo. E esse ponto de ancoragem, esse ponto que Cristo fez através do sacrifício de salvação salvífico, de entrega dele, que está lá em João 3,16, é o nosso alicerce sólido. Lembra que eu falei que a âncora encrava no alicerce, uma rocha tão sólida que não tem como sair dali, né? Vai ficar ali em meio à tempestade, que nos segura, que nos apoia em meio a tempestades. Agora, para a gente entender o que pode ser pontos de ancoragem na nossa vida, no nosso cotidiano, eu quero deixar alguns aqui. O primeiro ponto é: o Eterno tem tudo sob controle. Quem é o Eterno? Um de cada vez. Deus. Deus é eterno. Ele não tem início e não tem fim. O cara não tem início e tem fim, irmão. Então ele já sabe o que aconteceu comigo, com você, quando eu comecei, quando eu vou terminar, sabe tudo. Então, ele sabe. Então, dentro desse conhecimento de cada um de nós, ele tem o controle e tem o poder para fazer. Assim, então, como o cavalete lateral que apoia nossas motocas, né? E no caso a gente coloca a rocha, Deus tem nos sustentado, mesmo quando a gente está na estrada da vida, nas situações, nas adversidades e tudo mais. Em Romanos 8:28 vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam. Todo mundo conhece esse versículo. Para os bens daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meu irmão, sua vida, primeira coisa, não é inútil. Primeira coisa, a rocha firme nos segura. Ele proporciona convicção, certeza que a verdade e o propósito vão existir. Fechamos o primeiro ponto de ancoragem, ok? Vamos para o segundo. O amor de Deus nunca falha. Então, lá no primeiro, o Eterno tem tudo sob controle. Agora, o amor de Deus nunca falha. Ou seja, o cavalete central deixa a motoca mais estável, firme, porque está na rocha, né? E o amor de Deus me coloca em equilíbrio certo, tá? Desde que eu busque esse equilíbrio. Mas a gente, com a nossa consciência, depois despertada por um conhecer bíblico na palavra aprofundado, por isso, cara, que não adianta, meu irmão. Eu sou cristão, mas eu não aprendo, não estudo, aí fica como? Aí o meu conhecimento fica na superfície, então eu tenho que ancorar bem fundo, eu tenho que buscar a presença de Deus, é um processo. Deus já é Deus, mas eu sou bom fim, então eu preciso desses processos. Eu preciso adorar, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso disso. Mas Deus é Deus, cara. Então, vamos entender como é que isso tudo funciona para que a gente possa ter uma vida de qualidade com o Senhor. E isso tem volta. Isso é uma construção, é um processo, são degraus da nossa vida em crescimento, em subida, né? Então, não vamos rolar a escada abaixo. E lá em Romanos 5, da NVI diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, como comentei. Porque a gente acha que eu, por exemplo, posso pensar, porque eu estou viajando, estou fazendo missão, eu estou pregando. Cara, olha só, teu coração não bate aí?
você então pode entender e ter consciência de que se você não vigiar, meu irmão, aquele que está de pé, cuide para que não caia. É natureza pecaminosa, ainda estamos dentro dela, então a gente vai lutar contra ela tempo integral. Até Papai do Céu chamar. Chamou a senha, a gente vai, e aí já é uma outra situação. Ok? Então, no segundo ponto de ancoragem, o amor de Deus nunca falha. E aí entendemos que mesmo nas nossas empreitadas da vida, das lutas e pecados que a gente enfrenta o tempo todo, é no trânsito, é em casa, é na rua, é no shopping, ou Jesus tem misericórdia de nós, a gente segue. Eu digo a vocês, nossos fracassos não são fatais. Não são. Não é o fim, meu irmão. Eu peguei, pelo amor de Deus, não é o fim, tá? Deus que tem Deus tem o direito de me condenar, de nos condenar, meu irmão, mas mudou nossa história e nos livrou através de Cristo. Eu cometo erro, eu vou fim, cometo erro. Deus não. Deus não, meu irmão. Ele nos criou. Adão vacilou, Deus o criou, Jesus mudou. O segundo Adão. Terceiro ponto de ancoragem. Vamos lá. Minha morte não é o fim. A vitória já foi garantida nesse aspecto. Porque a gente às vezes coloca um jugo sobre nós, não tem jeito, tal, e tudo mais. Mas quando a moto está no cavalete ali, ó, na rocha, você pode ajustar melhor. Mas viu quando a gente para assim, para botar aqui, não caiu? Às vezes o pessoal bota uma cinta e tal, para não derrubar, aí ele levanta ela, aí faz a regulagem, faz a limpeza, porque ela está bem ancorada. Ou seja, os processos de mudança que eu vou fazer na moto, limpeza e manutenção, são os mesmos processos que eu tenho que fazer diariamente na minha própria vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, coma desse pão e beba desse cálice. Meu irmão, não é fácil. Sabe por quê? Porque todo dia, daqui, quando você terminar nosso encontro, que você sair, o telefone vai tocar, tem que trazer um pão, não sei o que, não sei o que lá, aí você vai pegar ali, olha, não esquece, não sei o que lá, mistura, olha só isso, e amanhã tem dia tal. Meu irmão, tudo vai te distrair. Mas vai assim de jeito, para tirar você do foco, para você não lembrar daquilo que você precisa fazer diariamente, que é o seu processo. Não adianta, porque senão as coisas começam a dar no sentido contrário e contra você, nesses processos. Perfeito, meus irmãos? Então, Cristo é a rocha, nosso ponto de ancoragem, é o ponto de ancoragem perfeito e sem falhas. Ele já venceu a batalha e te dá condições de continuar. Então, meu irmão, apoie sua vida na rocha. Vamos embora. Ore, segura firme e não se surpreenda se alguém começar a caminhar sobre as águas e estender a mão. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será útil. Então, meu irmão, estamos aqui num propósito e numa missão. Então, tudo que a gente faz, venha realizar de quilômetro a quilômetro, de parada em parada, de briefing em briefing, de acerto e desajuste, de evangelismo em evangelismo, eu sendo aquele que leva a palavra. O Senhor é contigo ali. Você é útil. Você é útil, meu irmão. Não adianta e ninguém vai mudar isso. Porque ninguém vai invalidar o sacrifício doloroso do nosso Senhor Jesus naquele símbolo ali que é a cruz. Então, não deixa a motoca cair não. Fica firme, meu. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Foco na missão. Para entender um pouco mais, a palavra cristão vem do grego cristianos. Cristiano significa seguidor de Cristo, pertencente a Cristo e discípulo de Cristo. Ou seja, Cristo é a rocha.
E se eu sou cristão, eu tenho que ser rocha para muitos e muitos. Opa, eu estou mudando aqui a vertente. Agora você, com propósito, vai começar a fazer algo pelas pessoas. Então, meu irmão, você é semelhante a Jesus. E ponto. Ok? Então, existe algo dentro da Irmandade ou das Irmandades. Pode ir em qualquer motoclube, meu irmão. Vai lá. Tu vai chegar lá, tu vai ter Irmandade. O irmão cuidando de irmão, desenvolvendo irmão, trabalhando em cima de um propósito, porque o motociclismo faz isso acontecer. O serviço, a ajuda, sabe? A cumplicidade, a estar próximo, a viajar junto, né? Na hora que quebra a motoca, eu tenho aqui, meu irmão, estamos aí, ó, um macarrão, conserta o pneu, eu não trouxe. Igual o Renato lá, indo para a praia. Está lá o óleo me dando banho, né? Está me dando banho. Eu estava atrás do Renato, e daí o óleo. E o cheiro de óleo, ô delícia, maravilha. Não, é da onde que está vindo esse óleo? Está vindo. E estou vendo o Renato. Mexe aqui. Aí o Renato mexe. Eu falei, cara, deu ruim. Aí eu cheguei lá na parada lá. O que quebrou aí? O que houve? Aí ele chegou e falou assim, cara, tá vazando óleo, a tampa não está segurando e tal. Poxa, se eu tivesse a gente chama de uma fita isolante térmica, alta fusão. Se eu tivesse uma fita de alta fusão, eu ia botar aqui e tal. Toma aqui. É isso, cara. Tu tem uma fita de tem, tá aqui. Mas isso só aconteceu porque a gente estava junto, irmão. Vai sozinho, vai acontecer igual o Bonfim, arrebentou o cabo de embreagem sozinho, lá na 101. Mas aí o Bonfim estava preparado. Você veio lá e deu tudo certo. É só entrar no meu canal que você vai falar de Ride, você canal de estradas e histórias aventurais. E vamos que vamos. Então eu quero dizer agora algo muito sério, muito relevante para todos nós, principalmente para mim. Amigos verdadeiros são como âncoras da alma, em meio a tempestades da vida. É isso mesmo que tu ouviu. Você vai segurar teu irmão. Mas eu estou mal. Vai lá, apoia um no outro assim, para não cair, porque apoiando assim não dá para cair. E aí vem algo revelador em Provérbios 17, que diz assim: em todo tempo ama o amigo, mas na angústia se faz o irmão. Então, nosso último ponto de ancoragem, pela graça de Deus, são os nossos irmãos. Quem são eles? Aonde buzinando? São eles, nossos irmãos. Aqueles que estão com a gente no comboio, aqueles que estão aqui, aquele que está em casa, você liga, meu irmão, estou perto da tua casa, me salva. Aí você vai lá, tá onde? O que houve? Eu vi isso, vou levar aí. É mais ou menos isso. Mas isso, entre muitos aspectos, entre muitas distrações e vida corrida, às vezes passa batido. Levanta a mão quem já vacilou assim. Eu mesmo. Ontem foi a formatura do meu afilhado, e aí eu tive que socorrer Simone e não consegui estar lá. Ele precisou muito da minha presença lá. Se abriu comigo. E eu me senti o peso, sabe, de algo que eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter feito mais. Poderia. Mas algo em mim, algo humanamente falando, não foi perfeito. Eu não sou perfeito. Mas eu cheguei, fiz contato com ele, meu irmão, me perdoa em nome de Jesus. Peguei o WhatsApp, falei com ele. Pô, estou triste, meu irmão, me perdoa. Eu era para estar lá. Eu era para estar lá, meu irmão, eu não estava. Sou seu padrinho. Então me perdoa em nome de Jesus. Nesses momentos, o amigo também tem que ser tão amigo ao ponto de abrir o coração, se rasgar mesmo, tirar o orgulho e falar, meu irmão, se vira, é isso? Não, é o ombro, é reconhecer que errou e eu errei, e eu perdi perdão a ele. Leva isso para casa. Isso aí você vai usar não só como irmão do motoclube, mas com toda a sua família, seus amigos. Parente então nem se fala. Parente então todo o tempo todo. Mas é basicamente isso que o
motociclista faz, e a grande sacada é que Deus usa amigos como usa cavaletes, olha só, para te impedir de tombar quando você está fraco. Agora, a história para concluir é uma história sinistra, muito maneira, que você vai ver um exemplo de um homem de Deus, um apóstolo do Senhor, mas passou por isso. 2 Coríntios 7, de 5 a 6, uma história e uma experiência de Paulo. Diz assim: porque chegamos nós na Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Quem já leu Tito? Quem já leu Tito? Cara, a gente passa batido, a gente fica nas cartas de Paulo, mas passa batido de Tito. Pois é, Paulo lá na pindaíba, no osso, roendo o osso, estava passando dificuldade, do nada aparece Tito. E aqui diz que, o que eu entendo, que nesse momento em que Tito aparece, na expressão de Paulo lá daquele sorriso, cara, tipo assim, cara, não estou acreditando, estou aqui nessa luta e você me aparece aqui, cara, glória a Deus, para encorajar, para poder estar comigo nesse momento tão difícil. E foi assim que aconteceu. E Deus poderia mandar um anjo? Poderia, mas não, mandou um homem. Então, você é anjo na vida de muitas pessoas, de muitos irmãos. Continue sendo isso, cara, propaga isso, fica firme na missão, meu irmão, porque, vou te falar, daqui para frente, a pessoa está falando assim, pô, cara, é muito pessimista. Não, meu irmão, estou sendo um cara realista ao extremo, porque Jesus está voltando e a palavra tem que se cumprir. Então, muito mais precisaremos dos nossos amigos nesses momentos, porque senão eles serão tragados e a gente vai ver o cara só dando tchau para ele assim, tchau, a correnteza vai levando. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Deixe que o Espírito Santo trabalhe em você, deixe que ele te oriente no que tem que fazer, no que tem que falar. Não sai falando qualquer coisa. Senhor, bota as palavras que eu tenho que falar para o meu irmão. Aí você botou as palavras na minha boca e eu falei, meu irmão, Deus me orientou assim, não falei isso para ele, mas eu vou te pedir perdão em nome de Jesus, porque eu era estar lá na tua formatura, porque tu me avisou há 2 semanas atrás. Parada sinistra, irmão. Mas a gente tem que entender isso, porque isso faz parte do nosso processo humano, reconhecer as nossas debilidades, trabalhar, lapidar, deixar o tapeceiro trabalhar, meu irmão. Um grande artista, coisa boa. Então foi assim essa grande experiência de Paulo. Tito, eu posso dizer assim, foi um homem. E o que eu aprendi aqui que eu tenho que ser Tito na vida dos meus irmãos. Então, todo motociclista, ou todo aquele que tem essa proposta cristocêntrica de ser, deve ser um Tito. Um Tito para o seu irmão do clube, para um próspero, para o meu estudado, ou um Tito para a sua irmã, um Tito para o seu irmão, um Tito para o amigo do trabalho que está desesperado, não sabe o que fazer, um Tito para alguém que está na rua e, caraca, o Espírito te orienta a parar e você dá assistência. Então, tudo isso são processos da nossa vida. E, cara, coisa boa é servir, irmão. É um negócio que não dá para explicar. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida e que nesses dias ruins, nesses dias maus que nós estamos vivenciando, meu irmão, que não dá para tapar o sol com a peneira, todo mundo vê televisão, todo mundo vê, e é claro e é nítido que Jesus está voltando, meu irmão, e a jeripoca vai piar. Sabe o que é uma jeripoca? O que é uma jeripoca? Pois é, isso é beleza. Isso, um de cada vez. Jeripoca é um peixe, irmão, não é um pássaro. Mas ela faz um ruído, tipo de pássaro, entende? Mas, ou seja, é muito difícil de acontecer. Mas está acontecendo em velocidades gigantescas. No mundo, então, nem se fala.
Já estou até falando que já tem uma outra cepa aí da Covid, já vai ter uma outra mobilização de vacinação, enfim. E a finitude está aí, meu irmão. Então viva o seu hoje da melhor forma possível, com qualidade, com amor. Sabe? Deixa Deus trabalhar isso em você. Eu tenho muita dificuldade, Bonfim, eu também tenho. Bonfim também tem muita dificuldade. Mas todo dia Bonfim tem que ir para a cruz e nascer de novo, igual lá, Jesus falando lá para os seus discípulos, e aí aparece, esqueci o nome dele, mas ele diz para ele, Bartimeu, né? Que manda vender tudo, vende tudo e me segue. Não foi Bartimeu, ele era o doutor da lei, só que o cara tinha situação e tal. O que eu faço para ter o reino de Deus e tudo mais? Você faz milagres, Jesus, você faz isso, você faz aquilo e tal. Poxa, você só está, Jesus falando, pensando assim, imagino eu, você só está nas coisas que eu faço, né, cara? Mas é além disso. É além disso aqui. Faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. E aí? A gente vive num tempo em que tomar uma postura como essa é ser contra a cultura. Não é que a gente vai mudar o nosso trabalho ou nossa vizinhança. É que a gente mudou, irmão. Mudamos aqui, na nossa concepção, na forma de agir, na forma de falar, na forma de andar, na forma de se relacionar. A gente mudou. Mas tu vai fazer isso, meu filho, não vai mudar ninguém. Eu creio que não, é verdade. Mas eu mudei. E eu vou fazer assim. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus sonhos, seus propósitos. Que vocês carreguem, levem isso para vocês e compartilhem. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado por assistir. E, se você chegou até aqui, considere deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho. Para acompanhar mais vídeos como esse, fique ligado no canal Paladin Rider, o nosso canal de estradas, histórias e algo mais. Até o próximo vídeo.